Bom dia pessoal, sou Celso Medeiros. Hoje nós vamos falar sobre ângulos em retas. Então aqui eu tenho uma reta simples, eu tenho um ângulo possível de ser formado aqui, que é esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Perfeito? Aqui eu tenho uma reta que intercepta a outra. Nesse caso, ela intercepta através de uma perpendicular. Então, essa aqui é perpendicular à outra. Então, por exemplo, se essa aqui é uma reta R e essa aqui é uma reta S, a reta R é perpendicular a S. Significa que forma um ângulo aqui, que é um ângulo chamado de ângulo reto. Que é um ângulo de 90 graus. Legal? Agora, se eu tenho uma reta que intercepta a outra, mas não de forma perpendicular, eu tenho propriedades que me garantem algumas informações. Por exemplo, ela forma esse ângulo aqui, que eu garanto que é igual a esse aqui. Então, esse ângulo A é igual a esse ângulo A aqui. Da mesma forma, ela forma esses outros dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo B é igual a esse ângulo B aqui. Então, quando eu tenho uma reta que intercepta a outra, eu tenho essas possibilidades. Ah, professor, mas quando é perpendicular, essa propriedade vale? Vale. Ó, o ângulo aqui é de 90 graus, aqui também, e por acaso, aqui também e aqui também. Mas esse ângulo reto aqui é igual a esse ângulo que está desse outro lado aqui. E esse ângulo aqui também é igual a esse aqui. E por acaso, nesse caso, quando tem perpendicular, todos são retos. Beleza? Bom, mas e quando eu tenho duas retas paralelas? Então aqui eu tenho a reta R e a reta S paralelas. E elas têm duas transversais que cruzam essas duas retas. Então, cruzou, 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 cruzou. Eu tenho algumas propriedades que a gente pode garantir aqui. Essas propriedades aqui valem aqui também, né? Basta eu analisar de forma isolada, né? Uma reta só. Mas eu tenho outras propriedades que são dos ângulos alternos. Então, por exemplo, eu tenho os ângulos alternos internos às paralelas. Então, os ângulos que estão aqui dentro das duas paralelas. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alterno, esse ângulo, ele é igual a esse ângulo aqui. Ou seja, alternou de lado, mas dentro da paralela. Da mesma forma, eu posso dizer que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Isso vale também para o outro lado. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Isso são os ângulos alternos internos. Da mesma forma, eu tenho os ângulos alternos externos, que são esses aqui, ó. Externos às duas paralelas. Então, eu posso garantir que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque ele é alterno, ou seja, muda de lado, e externos à paralela, as duas paralelas. Da mesma forma, nós podemos dizer que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, e que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, e que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. E se vocês repararem, cada intersecção de reta aqui, nós temos a propriedade que nós aprendemos aqui. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui duas retas e tenho uma transversal. Se eu tenho que esse ângulo aqui é x e esse ângulo aqui é 3x, quanto que vale o x? Então vamos lá. Se esse ângulo aqui é x, eu posso garantir que esse ângulo aqui também é x. Certo? Pela propriedade
de ângulos alternos internos. Se esse ângulo aqui é x, eu posso garantir que x mais 3x é igual a 180, porque forma um ângulo reto. Então, daqui eu tenho que x mais 3x é igual a 180. Certo? Significa, então, que 4x é igual a 180. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 180 divididos por 4. Daqui eu tenho que x é igual a 45 graus. Beleza? Então a gente utiliza as propriedades relacionadas aos ângulos em retas para resolver uma equação desse tipo aqui, uma problemática relacionada a essa informação. Basta que a gente conheça essas igualdades. Beleza? Gostou? Curta aí. Grande abraço.